amigos. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita, doutrina consoladora, doutrina educativa das nossas almas. Espero que todos estejam muito bem, que estejam em paz, que estejam com saúde, que é o importante, né? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do sono, a respeito dos sonhos, que é algo muito importante e que devemos nos orientar a respeito disso. É tão natural, obviamente, né? O nosso sono, natural, faz parte dessa nossa necessidade fisiológica, mas ele vai um tanto além apenas dessa necessidade fisiológica nossa. E é isso que nós vamos falar a respeito hoje. Um assunto importante, um assunto muito bacana. Então vamos começar. Nós passamos aproximadamente 1/3 das nossas vidas dormindo. É bastante, não é mesmo? 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Então, temos que dar importância a esse sono, em todos os seus aspectos. No período do sono, então, enquanto nós estamos dormindo, o nosso movimento, o nosso trabalho corporal mecânico, né, o nosso movimento, ele realmente está quieto, está parado, está em repouso, porque estamos descansando o nosso físico. Mas a parte fisiológica, né, do nosso organismo, ela continua em trabalho. Pode ser que em uma velocidade mais lenta, mas ela continua trabalhando. Então, os nossos hormônios estão sendo produzidos durante o nosso sono, outras substâncias necessárias ao bom funcionamento do nosso organismo também estão sendo produzidas durante o nosso sono, né? Então, o sono para nós é muito importante, é o refazimento do nosso corpo. Então, fisiologicamente falando sobre o sono é uma preparação do nosso organismo para o dia seguinte, para as nossas tarefas diárias, né? Nós repousamos, a nossa parte fisiológica trabalha, nutre o nosso organismo, equilibra o nosso organismo, para que na manhã seguinte possamos despertar e trabalhar e fazer a nossa rotina diária com qualidade. Então, esse é um objetivo. Estamos falando do sonho para chegarmos no sono, para chegarmos no sonho. O sonho também, na abrangência científica, né, cientificamente falando, os sonhos eles são definidos como excitações da imaginação do nosso inconsciente, certo? Então, o pioneiro, né, do trabalho dessa interpretação de sonho, assim, do entendimento do significado desses sonhos, foi o psicanalista Sigmund Freud. Ele foi o pioneiro nessa pesquisa, né? E ele dizia, então, em seu estudo, que os sonhos eles são a tentativa de realização do nosso desejo reprimido durante a vigília. Então, no sonho é que o nosso inconsciente vai tentar realizar aquilo que não conseguimos enquanto estamos acordados, né? Esse é o estudo de Freud. Mais para frente um pouco, um ex-discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, ele vai um pouquinho além, né? Ele diz, então, que os sonhos, essas imagens que recebemos no sonho, essa simbologia onírica, né, que é como ele denomina, essas imagens ela traz para nós os pontos existenciais que nós temos, né, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, esses pontos existenciais problemáticos. Então, são pontos existenciais que estão em desequilíbrio. E, através do sonho, nós podemos
trabalhar para equilibrá-los, para modificá-los, entender o porquê desse equilíbrio, dessa modificação. Então, Jung vai um pouquinho além, né, do que Freud. Bom, então, essa abertura aqui da nossa conversa é apenas uma simples conceituação do sonho e do sono pelo viés científico, né? Bem simples, até porque não é da nossa competência esse assunto, né? Mas só porque é importante para a abrangência da nossa conversa, para o entendimento da nossa conversa. Por isso é necessário. Mas antes de Freud, antes de Jung, a doutrina espírita, né, trouxe com o seu advento já um entendimento diferenciado, porque foi em relação ao viés espiritual. Então, antes desses dois psicanalistas, desses estudos que foram feitos importantíssimos, a doutrina espírita já nos trouxe ensinamentos e entendimentos pelo viés espiritual, do sono e do sonho. Tá? Os sonhos, nós sabemos, são experiências ancestrais. Os sonhos acompanham a humanidade, acompanham o homem desde a mais remota antiguidade. Sempre, porque faz parte, né, da nossa natureza. Faz parte. Então, eles acompanham o homem desde sempre, desde a remota antiguidade. Vários povos, né, os estudiosos têm documentos, notícias, os desenhos, enfim, tudo relacionado a sonhos desses povos, já na antiguidade. E eles entendiam, né, estes sonhos como revelação, possível revelação, como pressentimentos, não nessa nomenclatura, obviamente, né, na antiguidade, porque não existia essa nomenclatura, mas era assim que eles viam os sonhos, como uma expansão da consciência. Os sonhos também eram necessários e nos sonhos eram trabalhados curas das pessoas, certo? Então, se a gente for analisar esse contexto histórico, nós vamos ver que o trabalho da terapia através do sonho, realizado por Freud e por Jung, já teve a sua origem lá atrás, bem lá atrás, na antiguidade. Então, nada é novidade, né? Porque os sonhos sempre existiram e os povos iam se percebendo o significado de acordo com a sua condição, com a sua cultura. Certo? E temos também, no Evangelho, como os sonhos estão aí por todos os tempos, nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 2, informações importantes a respeito dos sonhos quando do nascimento do Cristo. Então, eu vou ler aqui para vocês dois parágrafos. Então, ele diz, Mateus, e sendo por divina revelação, avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, quando do nascimento do Cristo. Então, em sonhos, eles foram avisados, uma orientação, para seguirem outro rumo. Além, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Mais um sonho, com orientação, com revelação. Então, o sonho faz parte da nossa humanidade, né? No Livro dos Espíritos, questão 402, Kardec, então, faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como entender, como compreender essa liberdade durante o espírito, do espírito durante o seu sono? E os espíritos respondem, pelos sonhos. Certo? Por quê?
Porque o corpo repousa, como nós vimos. Em uma parte, o corpo repousa. Mas o espírito não tem a necessidade desse repouso. Não é necessário ao espírito esse repouso. Então, neste momento em que o corpo está mais tranquilo, está em repouso, os laços que unem o corpo e espírito, passando pelo perispírito ao espírito, né, esses laços fluídicos, eles se afrouxam. Eles se afrouxam. Nesse momento, então, o espírito tem uma liberdade, que é uma liberdade relativa. Por que relativa? Porque ele continua encarnado. Ele continua, pelos laços fluídicos, ligado à matéria densa, que é o seu corpo físico. Mas ele, sim, nesse momento, tem uma liberdade relativa e ele vai procurar os seus desejos, procurar aqueles a quem ele quer estar perto, ele vai procurar o que o move, certo? Então, essa é a liberdade do espírito. E ele tem contatos, obviamente, com os outros espíritos, tanto encarnados como ele, que também estão nessa liberdade relativa, neste momento, né, do sono, do repouso físico, como os desencarnados. Certo? Por que não nos lembramos de todos os sonhos? Então, essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer, porque se nós temos o nosso sono físico, dentro do sono nós temos os nossos sonhos, dentro dos sonhos são esses encontros, são esses relacionamentos, toda essa atividade que o espírito faz dentro dessa liberdade relativa, né? Então é importante. E por que nós não lembramos de todos os nossos sonhos, não trazemos conosco tudo isso? Porque, como nós falamos, essa liberdade ela é relativa. E o espírito, ele é encarnado, é um espírito encarnado. Então, muito denso na matéria, e às vezes, né, dependendo do espírito, a maioria de nós, muito, muito ligado ainda à matéria, o que também dificulta essa lembrança. E também porque, dentro dessa matéria que é densa, que é mais grosseira do físico, né, o corpo ele não recebe todas as impressões que o espírito tem nessa liberdade relativa durante o sono. Ele não recebe, por conta da matéria ser densa e grosseira. Por isso, a maioria das vezes, nós não trazemos essa lembrança, ou muitas vezes trazemos assim um pequeno flash de algo que não entendemos nada, e, enfim, não é? É por esse motivo. Mas a intuição, ela está em nós, na mente espiritual, e vem à tona quando necessário. Bom, aí nós temos que refletir assim. É necessário, então, o sono completo mesmo, aqueles estágios que nós, né, sabemos do sono, para se atingir o sonho, então ter estes encontros e participar um pouco dessa vida espiritual enquanto encarnado? Não, não é necessário, os espíritos dizem, porque apenas um torpor, que é uma prostração das forças vitais, né, ele já proporciona uma liberdade relativa. Por isso que vemos muitas pessoas que estão acamadas, bem doentes, bem fragilizadas, até próximos do desencarne, né? Essas pessoas, não, mesmo quando acordadas, elas estão com as forças vitais tão exauridas, já estão né, se exaurindo, que elas percebem, sim, o mundo à sua volta espiritual. E elas relatam, acho que todos nós temos casos assim, né? Com os nossos familiares, com algum conhecido, e eles relatam, porque eles estão mesmo com esses laços mais afrouxados. Mesmo não dormindo, é um torpor por conta dessas forças vitais que estão se exaurindo. Tá? Agora, vamos falar uma coisa que é muito importante, um ponto muito importante, que é sobre a interpretação dos sonhos. Então, nós temos essas interpretações, né? Por exemplo, a pessoa sonha com tal objeto, significa tal coisa. A pessoa sonhou com tal animal, significa outra coisa. E Kardec pergunta aos espíritos, isso é verdade? Isso é plausível? Né? E os espíritos respondem que é um absurdo. Então, não vamos nos ater a tentar essa interpretação que não é a correta.
né? Vamos nos preocupar com a qualidade do nosso sonho, do nosso sono, para termos a qualidade do nosso sonho, dos encontros, dos trabalhos, né? Nessa liberdade relativa. Então, nós sabemos que isto é um absurdo, não existe essa relação, tá? De sonhar com uma coisa significa tal coisa, enfim. No livro Missionários da Luz, capítulo 8, Psicografia de Chico pelo Espírito André Luiz. O Alexandre é um instrutor de André Luiz, né, neste livro. Ele está ensinando o André Luiz nos trabalhos que eles estão realizando. E o Alexandre ele faz um trabalho de reunião, de orientação sobre mediunidade e psiquismo para os médiuns encarnados. Então, existem muitos trabalhos para nós encarnados, muito estudo para os desencarnados e os encarnados. E ele faz esse trabalho, né? E ele diz para André Luiz que nem todos os estudantes terrestres sabem valer-se das horas do sono físico para aquisições de aprendizado, porque eles têm mais de 300 encarnados estudantes terrestres inscritos nesse curso em questão, que o Alexandre está falando para André Luiz. Mas apenas 32 conseguem realmente estar presentes, ter a frequência e absorver dos ensinamentos. Ainda assim, alguns deles, às vezes, também se perdem. E como que se perdem os outros? E esses que, às vezes, se perdem dentro desses 32? Não é que eles perdem o caminho de chegar, não. Eles se perdem dentro das suas más condutas, da sua vibração inferior, né? Dos acontecimentos do dia, do seu despreparo na hora de dormir, dos vícios que mantém. Então, esse é o se perder do espírito. Ele não chega, ele não alcança. Muitas vezes, ele não consegue participar, o que é extremamente penoso e triste, né? Essa situação, mas é o que acontece conosco muitas vezes. Então, ele diz que apenas esses 32 conseguem romper as teias inferiores das sensações fisiológicas. Olha como nós estamos emanados e imantados a essa matéria de uma forma muito forte, né? Aí André Luiz pergunta novamente da lembrança. E esses 32 vão lembrar de tudo que passaram, né? De tudo que estudaram, de todas as orientações? Alexandre responde que é muito reduzida a capacidade sensorial. Veja bem, então, mesmo daqueles que estão presentes, é reduzida a capacidade sensorial, por conta daquilo que já falamos sobre a matéria densa e a nossa vibração, né, dentro desse contexto, né? Quando somos muito ligados à matéria e às coisas da Terra, nós nos perdemos nisso daí. Já temos a dificuldade natural, né? E também dificultamos ainda mais dentro das nossas atitudes, da nossa busca. Então, é muito reduzida essa capacidade sensorial. Mas o trabalho não é perdido. E ele vai explicar por quê. Então, Alexandre segue na explicação a André Luiz. O homem eterno, ou seja, o espírito eterno, né? Então, o homem eterno guarda, sim, a lembrança e os ensinamentos. Então, na nossa mente espiritual, tudo está guardado. E esse homem eterno, ele valoriza essas orientações, ele valoriza esses ensinamentos de acordo com o estado evolutivo. Então, quando ele retorna, quando ele desperta, aqui no mundo espiritual, quando ele acorda do seu sono, o homem eterno tem a lembrança, é a mente espiritual. Provavelmente ele não terá a lembrança quando acordar, certo? E agora, esse homem espiritual, que é a mente espiritual, que ele quis dizer no sentido dessa eternidade, ele vai trabalhar essas orientações dentro do seu grau evolutivo, dentro do seu entendimento e do seu livre-arbítrio, daquilo que ele busca para si, né? Mas o homem físico, aquele que vai, naquele momento, despertar do sono, o homem físico,
esse aí é escravo das limitações necessárias, então não pode ir tão longe. É muito, muito interessante isso que Alexandre ensina para André Luiz. Então, nossa mente espiritual, que é nosso homem eterno, como ele chama, ele vai sim guardar todas as orientações e instruções e usar, e valorizar, e usar como achar necessário e como ele desejar. É o livre-arbítrio. E o homem físico, despertando, o homem físico, novamente, bem dentro da matéria, ele é escravo das limitações necessárias. Veja bem, são limitações, mas são limitações necessárias. Faz parte desse contexto do nosso trabalho, não é? Mas ele não pode ir tão longe, por conta dessas limitações que são necessárias. Olha que interessante. Mas nós temos a intuição. Nós temos a intuição que está conosco. Em muitos momentos nós vamos, como a gente chama os nossos insights, nós vamos ter esse insight e mesmo não sabendo de onde vem, mesmo não lembrando de nada do acontecido, os insights estarão presentes. E aí nós vamos tomar a atitude que desejarmos dentro desse contexto, né? Eu vou ler aqui para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma orientação extremamente importante dos espíritos, falando sobre o sono e os sonhos. Chama assim, no momento de dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas, fisiológicas, e das forças morais também. Então, olha aí, ciência e espírito unidos no desenvolvimento do ser. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois, em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. É o que estávamos falando, né, a respeito. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca dos seus semelhantes. Olha aí o nosso desejo, qual que é o móvel do nosso coração, não é? E dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento. No momento em que sente aproximar-se o sonho a que ele está nos orientando, solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Olha como, então, essa orientação nos deixa claro a importância do nosso sono. É algo tão natural e que não damos importância alguma, de nenhum âmbito, nem a maioria, né, de nós, nem da parte física, fisiológica, que é necessário para a reparação do nosso organismo físico, muito menos para a nossa parte espiritual. Quanto deixamos de aprender, quanto deixamos de estar em contatos com os mentores, com os espíritos mais elevados, com aqueles que nos são caros, né? Quanto deixamos de essa oportunidade passar por conta das nossas atitudes do nosso dia a dia, por conta do nosso psiquismo, por conta dos nossos desejos, não observamos esse cuidado. E aqui, a orientação dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo é muito clara. Ele diz no momento de dormir, obviamente, vamos nos resguardar, vamos observar aquilo que assistimos,
aquilo que lemos, as nossas palavras. Vamos apaziguar o nosso espírito, acalmar a nossa mente, o nosso coração, fazer uma leitura edificante, fazer as nossas orações. É importantíssimo. Mas, importantíssimo também a nossa conduta diária, a nossa conduta no dia a dia, na nossa vida do dia a dia. Como vivemos, o que buscamos, né? Quais são os nossos desejos, como pautamos as nossas escolhas. Tudo isso reflete no organismo físico, porque é do espírito. E reflete nessa nossa liberdade relativa, importantíssima para o nosso trabalho aqui, depois no retorno. E isso nós temos que prestar muita atenção. E no livro dos Espíritos, tem uma frase que nos diz claramente, nos faz repensar muitas coisas, dentro de tudo isso que nós falamos agora. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Vou repetir. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Ou seja, o que os espíritos quiseram nos dizer aí? Quando um espírito desencarna, e rapidamente, assim, todos têm seu tempo, mas rapidamente ele percebe a situação, percebe onde está, aceita tranquilamente, desencarna com tranquilidade. Não estamos aqui falando de como foi esse desencarne, né? Como se processou a morte do corpo físico. Nós estamos falando do desprendimento desses laços fluídicos, né? Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Né? Quando esses laços fluídicos estão totalmente libertos e o espírito está liberto da matéria. Então, aquele espírito que possui, que tem esse desencarne tranquilo, apaziguado, né, conformado, com entendimento, eles nos dizem, então, é porque são espíritos que trabalharam isso na sua vida, né, trabalharam esse entendimento, essa reforma íntima, buscaram essa transformação, se preocuparam, né, com a vida espiritual, buscaram essa reforma, essa conduta mais acertada. Os pensamentos, palavras, ações. Então, eles tiveram sonos inteligentes, é uma consequência. Durante a sua vida, esse espírito teve sono inteligente, ou seja, ele teve sono com aproveitamento real, de encontros bons, de trabalho, de aprendizado, de receber as orientações adequadas, de auxiliar também. Entende? É isso que os espíritos quiseram dizer para nós. Então, vamos começar agora a refletir sobre a importância do sono, que é algo tão comum, e é natural, é óbvio, faz parte da nossa necessidade, mas não é só necessidade do corpo, não. É necessidade do espírito também. Então, vamos refletir sobre isso e nos preparar durante o nosso dia e no momento em que o sono chega, como nos disseram os Espíritos no Evangelho. Vamos nos preparar para aproveitar esses encontros que são sublimes, oportunidades que nos é oferecida para melhorar e facilitar o nosso trabalho aqui enquanto encarnados. Vamos refletir? Obrigada pela atenção de todos. Fiquem na paz do Senhor. Obrigada. Olá, amigos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, falando sobre a nossa doutrina, a doutrina maravilhosa que nos tem agasalhado, tem nos abraçado, e quanto é prazeroso estarmos juntos. Hoje o nosso tema é mudança de rumo. É um tema que nós escolhemos, aproveitando a oportunidade de outubro, lembrando do nosso saudoso Richard Simonetti, né? Vamos explorar um pouco o assunto desse seu livro, Mudança de Rumo, que possa até indicar um livro bem gostoso, um livro bastante edificante. E tiramos alguns pontos desse livro, exploramos algumas advertências, vamos dizer aqui, alguns assuntos. Vamos trabalhar também com o Livro dos Espíritos,
E dessa maneira buscar o máximo de assuntos, vamos dizer assim, para nossas reflexões. Mudança de rumo. Buscando em nós o livre-arbítrio. Dentro do nosso livre-arbítrio está a oportunidade de estarmos em constante mudança. Nós temos essa liberdade. O importante é que, ao chegarmos a um ponto na nossa vida, em que algo nos desagrada, em que algo está nos trazendo prejuízo moral, espiritual ou material, o material é repentino, é rápido, né? O material nós já sentimos de pronto. Quando há em nós um prejuízo material, nós já buscamos uma solução. Mas o moral, o espiritual que nós vamos tratar hoje, mudança de rumo. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Kardec pergunta aos espíritos, né? Caso eu venha precisar mudar o rumo na minha vida ou estabelecer em mim uma mudança para o meu crescimento moral e espiritual, existe essa tendência, existe essa oportunidade de vencer? E vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade de mudar. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Então, começando essa reflexão, nós vamos chegar no seguinte ponto. Às vezes são poucos esforços que demandam a nossa mudança. Por que poucos esforços? Porque ninguém está dizendo aqui que essa mudança ela tem que ser feita do dia para a noite. Não é? Hoje eu estou dentro do meu dia a dia, estou dentro dos meus afazeres, das minhas tendências, e de repente eu quero me tornar santo. Não existe essa possibilidade. Não é? Existe o desejo, nascendo em nós, o desejo, a semente dessa mudança, a semente dessa busca por um condicionamento, por um crescimento moral e espiritual. Essa semente ela precisa ser regada, né, para que ela venha germinar, brotar e assim dar seu fruto. Regada com o quê? Com oração, com muita oração. Né? E essa terra onde é lançada a semente do semeador, a boa terra que cai, e essa semente vem germinar, ela precisa de água, ela precisa de luz, né? Para que ela venha germinar, ela precisa dos nutrientes da terra. E assim, nessa nossa reflexão, de que maneira eu posso regar? Com oração, com humilhação, com reconhecimento das minhas dificuldades. Jamais eu vou conseguir alguma coisa do alto sem, na verdade, como diz aqui os espíritos a Kardec, sem ter força de vontade. É esse ponto que nós vamos pensar. E bastante esclarecedor é o livro do nosso saudoso Richard Simonetti, Mudança de Rumo, em que ele, na verdade, coloca a experiência de quase morte do seu personagem, em que esse personagem se achava um homem de bem, se achava um homem qualificado, ao desencarnar, estar numa condição favorável no mundo espiritual. Né? E o livro é interessante que ele começa narrando a situação desse nosso irmão, chamado Belisário, que é o personagem principal desse livro, em que ele está num processo de desencarne. E ali ele está no umbral, recebendo, né, os seus méritos daquilo que tem feito quando encarnado.
E ali ouvindo vozes, né, de egoísta, de pessoa má com seus funcionários e várias outras predicados que ele tem recebido no mundo espiritual, ali naquele processo umbralino, e ele entra em desespero, ele entra em aflição. E ele começa a se sentir mal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ele não consegue reconhecer os seus erros. Ele entra em conflito. Mas como? Se eu frequentava um centro espírita, se eu nasci num berço espírita, né? Eu me considero um homem de bem, eu pago meus impostos, eu faço tudo, né? Eu mantenho a minha família bem cuidada. Na mente dele, ele achava que ele estando cuidando do material, para ele era o que importava, né? Dando estabilidade para a família, para os filhos, para ele era o importante. Mas, quando ele já estava numa situação de penúria, de angústia, né, ali perdido, vamos dizer assim, se apresenta para ele um velho amigo, Ferreira, um senhor antigo do centro que ele frequentava, que já havia desencarnado há algum tempo, e se apresenta para ele. Aí ele se sente feliz de estar vendo uma pessoa com Ferreira, ainda bem que eu estou vendo uma pessoa conhecida, o que está acontecendo, né? Isso, aquilo e tal. Não, o que está acontecendo é que, né, você está diante daquilo que você está recebendo pelas suas obras. Não, mas espera aí. Eu sempre fui um homem de bem, né? Eu sempre tive cuidado em me manter em condições retas, eu sempre tive cuidado em estar sempre administrando a minha empresa, uma grande empresa, sempre fui um empresário de sucesso, então eu tenho certeza que eu sou um homem de bem, né? Aí o Ferreira olhou para ele e falou assim, você é um homem de bem, tá certo, né? E sugeriu o velho Ferreira, está gostando desse spa da alma, né? Porque quando ele estava naquele torpor, naquela perturbação, Ferreira perguntou para ele, você está gostando desse spa da alma, né? Mas como assim spa da alma, né? É que vem tirar as gordurinhas, né, espirituais. A sua existência sempre foi orientada, Ferreira falando para ele, né, pelos interesses pessoais, sob a inspiração do egoísmo, mesmo no círculo familiar. Então, ele era egoísta no aspecto geral. Então, na questão 914, vamos ver aqui, ó. Nós vamos fechando o nosso raciocínio, porque é muito importante isso. Kardec pergunta aos espíritos, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos respondem, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Nós vamos narrando aqui, né, resumidamente esse livro. Quem não leu, procure ler, bem interessante, bem esclarecedor. E aí, respondendo ao amigo a respeito do egoísmo, ele responde assim, mas as medidas são todas exatas. As medidas da medida espiritual, são tão exatas quanto a balança de alta precisão. O juízo que fazia de si mesmo não era compatível com a realidade, né? Então, a espiritualidade, as medidas da espiritualidade ou da nossa consciência são tão exatas quanto uma balança de alta precisão. Não há falha, né? Não há
imparcialidade, não há parcialidade, né? É imparcial. Nossa consciência, ela fecha. Então, tudo fica gravado na nossa memória, não há como fugir. E nosso amigo Belisário, ele tinha uma ideia de si. Ele achava que ele era, né, o espírita, né, o cidadão de bem. E o seu amigo Ferreira deixando claro que não era essa a realidade. A realidade não é essa. O que é um homem de bem? Hein? Vamos buscar aqui. O que é um homem de bem? E Ferreira narra para ele, buscando no Livro dos Espíritos, na questão 918, o que seria o homem de bem? O que é o homem de bem? O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifício, seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça ou de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, quer dizer, das riquezas, né? Por saber que Deus, que Ele as deu, também las pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Quer dizer, se ele está, um empresário, se ele está numa condição favorável, tem abaixo dele seus funcionários, seus subordinados, trata-os com igualdade. Não é? Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 918. Por que nós consideramos ler essa questão 918? Para que tenhamos um norte naquilo que nós estamos buscando reflexão, né? Então, Belisário se julgava um homem de bem, nascido de família espírita, a sua infância, a sua juventude, dentro de palestras, dentro de curso, dentro de trabalhos de atividades espíritas, achava ele que estava completo, né? E dentro do seu sucesso financeiro, dentro do seu pedestal, né, ele se julgava um homem, dentro da sua qualidade, um homem de bem. Então, nós vamos ver aqui. Aí Ferreira, chegando para ele, disse assim: bom, já que você não está aceitando muito que você, né, depois de ter lido para Belisário o que era um homem de bem, Belisário falou: bom, na maior parte aí, eu sou um homem de bem, sim, buscando justificar-se. O que é que fez o Ferreira, né? Buscando os mentores, né, a autorização dos mentores, propôs a Belisário um processo regressivo, buscando na sua mente, né, no seu arquivo mental, o que ele fizera 7 dias antes
desse processo de quase morte. Aí Belisário concordou. Vamos lá, vamos ver. No primeiro dia da semana, a sua esposa acordou enferma, acordou com dor de cabeça, não se sentindo bem, e pediu para ele levar o seu filho Júnior, né? 3 filhos ele tinha, né? Ele tinha o Júnior, o Maurício e a Carmen, que eram 3 filhos. E pediu para que levasse o Júnior na escola. Ele falou, de jeito nenhum, eu preciso trabalhar, você que tome um remédio aí, né? E resolva o seu problema da dor de cabeça. Eu tenho que cuidar do meu serviço, da minha empresa, e você que se vire aí. Né? Levando assim a esposa à decepção, né? Mostrando o quanto o seu egoísmo estava latente. E trabalhei ontem até tarde na internet, cuidando disso, daquilo, da empresa, e eu não posso levar, eu não vou, enfim, me dispor a levar, porque isso é problema seu, é incumbência sua, enfim, foi até um pouco ríspido, né? Primeiro ponto, já mostrando aí a sua capacidade, o seu teor egoístico, né, como ser humano. E descendo para tomar o café, a Maria, sua serviçal, sua doméstica, toda aflita, né, disse para ele, olha, meu filho esqueceu de pagar a água e eu estou preocupado que venham cortar minha água. E o senhor não pode levar para mim lá e pedir para o office boy pagar junto com as coisas da empresa? De jeito nenhum, responde ele. Não vamos misturar as coisas da empresa, né? Empresa é empresa e não temos que misturar, não. Você que arruma um jeito de pagar isso aí. Também, mais uma demonstração, né, da sua capacidade em ser egoísta, né, de ser uma pessoa intransigente. Aí, nesse processo de recordações, vamos falar assim, né, para mostrar o quanto ele estava longe de ser um homem de bem, apresentou para ele o seu Roberto, um funcionário recém-demitido, buscando junto a ele a misericórdia, que na verdade ele está passando por um processo de enfermidade e fora dispensado por estar apresentando os atestados daquilo que ele vinha passando. Ele estava num processo da síndrome do pânico e pediu um prazo porque ele estava em tratamento e não podia perder o emprego porque ele tinha 4 filhos, esposa, filhos. E, mais uma vez, esse homem, por essa pessoa estar ali se humilhando, ele se sentiu constrangido, pediu que ele voltasse no departamento pessoal. Em seguida, ele pega o telefone e, ligando para o encarregado de pessoal, diz, como é que você manda esse funcionário aqui? Não quero gente doente, não, eu quero pessoas saudáveis aqui na minha empresa. Mais uma vez, ele mostra o seu caráter, né, de falso homem de bem. Outro ponto a ser analisado é a intolerância em que o departamento financeiro apresenta para ele uma pessoa inadimplente, seu Joaquim dos Santos. Eu estou colocando isso para que vocês conheçam o personagem, né? E saibam o quanto nós nos confundimos, achando que nós estamos, às vezes, no caminho correto, e nós estamos aí devedores, né, com relação às pessoas que nos cercam. E, novamente, ele usando da sua intolerância, né, ele não perdoa, né, ou não leva em consideração a dificuldade do seu cliente, seu Joaquim dos Santos, antes humilhando essa pessoa. Outro ponto em que é apresentado para ele, mostrando o seu teor de egoísmo, é quando apresenta para ele o encarregado de negócios da empresa, com uma oferta de um imóvel que estava à venda, de um tal de senhor Antônio Sinfrônio, uma pessoa desesperada, com dívidas, né, com bastante angústia,
querendo vender um imóvel, e o nosso personagem aqui, sabendo que o seu funcionário, ou fazendo uma oferta, que esse imóvel valeria X, e ele estava comprando por 1/3 esse imóvel, aproveitando do desespero dessa pessoa, né? Ainda intitulando esse negócio como negócio da China, né? Então é bem interessante esse livro, porque ele vai colocando, Richard vai colocando pontos em que essa pessoa, para ele, o que estava sendo feito estava normal. Outro ponto também dessa retrospectiva mental é quando a Rita entra na sua sala abatida e ele pergunta o que estava acontecendo. Rita era namorada do seu filho Maurício, um moço de 19 anos. E ela diz que está grávida. Logo, o nosso personagem, o Sr. Belisário, entra em contradição com os ensinamentos espíritas e, no final da conversação, propõe para ela o aborto, né? E ela, a moça, demonstrando equilíbrio, negando fazer o aborto, relutando, até que ele, dentro dos próprios dizeres, né, alegando que ela poderia ter um problema de saúde mais para frente com relação a essa criança, que ela teria outras oportunidades, usou do ardil do convencimento para que essa moça fizesse o aborto, né? E isso que ele cresceu numa casa espírita. Outro contrassenso. E a parte fiscal dos impostos também pediu para que o seu contador arrumasse formas de ludibriar o fisco. Por que eu narrei tudo isso, dei esse resumo do livro? Porque é um livro bastante interessante, fácil leitura, e esse homem, nessa experiência quase morte, está passando por todo esse processo. Quando ele viu a luz, né, a luz da verdade, as suas falhas, sentiu-se envergonhado. Viu o quanto ele estava sendo egoísta, o quanto ele estava sendo mesquinho, e, em si, propôs uma mudança. Voltando, né, à oportunidade de vida, ele começa a refazer todos esses pontos. Então, é um livro bem interessante. O que nós queremos colocar aqui? Que quando estamos em um lugar que nos desagrada, nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local, é nos movimentarmos. Quando pretendemos chegar numa cidade ao norte e de repente tomamos a estrada do sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta, quer dizer, mudamos o nosso rumo, né? Buscamos uma maneira de buscar o sentido. Então, nós tivemos aqui, como norte, como ponto de busca, o homem de bem, né? O retrato do homem de bem. E daí, partindo para essa análise, na questão 918, vamos ver aonde nós nos encaixamos. Porque nós não podemos ser acomodados. A autoavaliação, a reflexão diária, após estarmos em casa, antes de dormirmos, vamos fazer assim, fazendo as nossas orações, buscarmos as nossas reflexões. O que eu estou fazendo? Porque a nossa consciência, ela é inviolável. Ela ela não recebe suborno. A nossa consciência ela não consegue ser subornada. Então, quando nós desencarnamos, é o caso do nosso personagem. Não tem, né? Ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos nos deparar com a consciência. Não vai ter julgadores sentados no trono, não, você fez isso, não. A nossa consciência vai relatar as nossas falhas, né? E esse personagem, ele relutou. Ele, na sua ignorância, né? Ele achava que ele estava
dentro do que ele estava fazendo, ele estava correto, era o suficiente para ele se manter na presença de Deus ou sendo taxado como um homem de bem. Voltando à vida, né? Recuperando aí o seu fôlego de vida, ele muda os seus procedimentos. E tem eu estava me esquecendo, na parte da narrativa aqui da sua consciência, o homem de bem tinha uma amante também, né? Largava a esposa para ficar com a amante. E ele tinha esse convívio fora do lar. Então, vejamos bem que esse egoísmo tomando a mente tira totalmente, como diz lá na questão que nós acabamos de ler, 913, se não me engano, a raiz de todos os males é o egoísmo. Eu sou o que sou, eu sou dessa forma e ninguém vai me tirar, né, a maneira de eu ser. Então, o que nós precisamos entender que essa raiz maligna chamada egoísmo é o inverso do que a doutrina espírita leva em consideração, a caridade. Então, nós precisamos o quê? Estar sempre atentos, buscando sempre uma forma de nos melhorarmos na presença de Deus. Mas tem coisa que é muito difícil, uma mudança é muito difícil. Sim, difícil. Por isso, nós temos que bater na porta da misericórdia de Deus. Bater e abrir-vos-á, quer dizer, buscai e achareis. Então, quando deixa claro esse bater, essa porta que vai abrir na nossa vida, através da nossa perseverança, não é a porta material, não é a porta de milagre, não é a porta de libertação, não. Sim, libertação dos erros. Mas comumente nós lembramos de bater na porta da misericórdia de Deus quando nós estamos em aflição, né? Quando alguma coisa não vai bem na nossa vida. E aqui nós falamos no início. Materialmente, nós detectamos a dificuldade imediato. Mas espiritualmente, nós não. Nós, às vezes, fugimos de nós mesmos. Por isso, o conhece-te a ti mesmo é muito importante, né? E dentro da luz da doutrina espírita, nós, na verdade, que muito foi dado, muito será cobrado. Nós estaremos no plano espiritual, já como espíritas, dentro daquilo que precisa ser colocado. Nós não vamos fugir, porque nós estamos recebendo orientação, né? O amor à família, a consideração, o respeito, o cuidado, o zelo, né? São maneiras, são formas simples de estarmos. Por isso que ele fala ali, com poucos esforços, nós podemos mudar o nosso rumo. Poucos esforços. Custava ele, na verdade, levar o filho na escola? Custava, naquele momento, ele atender a Maria, que estava em aflição? Enfim, custava, naquele momento, ele buscar uma solução plausível, né? Dentro da condição moral daquela situação, trazendo seu filho a responsabilidade de ter engravidado aquela moça? Não, ele tinha condição para isso, de colaborar. Afinal, aquela moça estava com seu filho há 1 ano. Então, existia um relacionamento, não foi uma aventura. Então, são coisas, são momentos na vida, são oportunidades na vida que aparecem, que nós precisamos não deixar o nosso lado de homem primitivo tomar a liderança para solucionar o problema, mas sim de homens sensatos, de homens que têm a capacidade e a luz de Deus na sua vida. É esse ponto que nós precisamos refletir. Então, está dando o nosso horário. Então, essa mudança de rumo, nós todos temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Mas precisa acabar essa enfermidade, essa pandemia, para voltar no que era. Jamais. Todo esse balançar no planeta através dessa enfermidade não é para voltar no que era. Não.
É para mostrar para nós onde nós estávamos errados. E muitos aproveitaram essa pandemia para mudar, para se achegar à família. Outros não entenderam o que aconteceu, continuam da mesma maneira. Né? Então nós precisamos o quê? Refletir aonde nós estamos, aonde nós precisamos chegar. Quais são os meus objetivos? Né? Eu preciso recuperar o financeiro que eu perdi durante a pandemia, vai atropelando as coisas. Não. Né? E se nós tivéssemos desencarnado, onde nós estaríamos agora? Em que situação? Né? Então, se por misericórdia e graça de Deus passamos pela pandemia, estamos aqui ainda vivos, né? Desfrutando ainda de saúde, então vamos aproveitar essa oportunidade para mudar o nosso rumo, reconhecermos os nossos erros e sabermos o quanto somos pequenos e falhos na presença de Deus. Então vamos agradecer essa oportunidade. Não é? Mestre Jesus, querido irmão, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo, buscando reflexões, o quanto é importante reconhecermos os nossos erros, Senhor, estarmos atentos àquilo que praticamos, reconhecendo de forma humilde o quanto precisamos mudar, renovar nossos pensamentos, nossos objetivos. E, Senhor, tira esse egoísmo de nós. Permita que nós venhamos buscando a Ti em oração, Senhor, a cada dia. Possamos, lapidando, Senhor, o nosso íntimo. Essa escória do egoísmo, aos poucos possa nos deixar. Olhemos para os nossos irmãos, para os nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, aqueles que dependem de nós de uma maneira ou de outra, de uma forma carinhosa, com caridade, na observância do Teu Evangelho. Faça de nós, Senhor, como Zaqueu, que se dispôs a mudar, que se dispôs a abrir mão daquilo que ele tinha para poder buscar uma mudança, buscar o arrependimento e a Tua presença. Senhor, faça morada em nossa casa, Senhor, a nossa casa espiritual, que nunca a nossa casa espiritual esteja vazia, mas cheia da Tua presença. Que assim seja.